Brasil atingiu no primeiro semestre de 2019 o segundo melhor nível em 30 anos no indicador que mede o impacto da pesquisa científica. Para falar sobre a importância dos institutos de pesquisa científica, eu recebo Dora Colaritio, que é vice-presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, Luiz Barreto, que é assistente técnico de pesquisa, e Eduardo Tolesano, que é pesquisador científico. Sejam todos bem-vindos aqui à Rede Alesp. Bom, para começar, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente como que é esse ambiente da pesquisa científica aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. Queria que desse uma passagem rápida para a gente. No estado de São Paulo, nós temos então um sistema de ciência e tecnologia que está fundamentado nas universidades estaduais e nos institutos públicos de pesquisa, nos institutos federais e nos institutos que são como o IPT, que tem um sistema diferente. Mas em todos os institutos nós temos então as atividades de ciência, tecnologia e extensão. No caso dos institutos públicos de pesquisa, que é onde nós estamos inseridos, nós os pesquisadores científicos, nós temos no estado de São Paulo 19 institutos de pesquisa que pertencem às secretarias da Agricultura, Saúde e Meio Ambiente. Todos esses institutos, eles têm uma atuação tanto em pesquisa como na extensão, no atendimento das demandas sociais que ocorrem no estado. São institutos que fazem pesquisas relevantes. A maioria desses institutos, eles estão centenários, alguns quase centenários, e todos eles têm uma história de longa data. E no momento, nós estamos com alguns problemas em virtude de que em todos os institutos nós temos a carreira de pesquisador científico e a carreira de apoio técnico. Então, em ambas as carreiras, nós estamos com um problema de déficit de recursos humanos. Porque, na realidade, como não há concursos, basicamente, desde 2003, não há renovação do quadro. Então, nós temos a perda dos quadros de pessoal e também temos o fechamento de áreas de pesquisa. Porque a partir do momento que o pesquisador, ele não tem para quem repassar o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, o que vai acontecer? A linha de pesquisa que ele está trabalhando termina. Um outro problema que nós temos são as coleções, porque todos os institutos têm coleções, coleções de insetos, coleções de plantas, coleções de micro-organismos, e isso também é um problema, porque à medida que os pesquisadores vão se aposentando e não há nova entrada de pesquisadores, acaba acontecendo que essas coleções ficam totalmente desassistidas. Isso nós já vimos acontecer no Butantã, quando houve um incêndio, nós já vimos acontecer no Instituto de Botânica, que na verdade atualmente ele foi consignado num dos últimos momentos, é recente a consignação do Instituto de Botânica, e a coleção que eles possuem de espécimes da Mata Atlântica, toda uma coleção que é da coleção, ela está sendo repassada para a iniciativa privada, o que é um problema muito sério, porque, na verdade, isso deveria ser preservado. Professor Eduardo, o senhor é pesquisador, né? E qual o impacto para as suas pesquisas ou para as pessoas que convivem com o senhor e que também, né, os demais pesquisadores, em todas essas questões, então, que a Dora trouxe para a gente? Então, veja, os institutos públicos de pesquisa, na verdade, eles antecederam a própria universidade, né? Então, se nós formos pensar em relação às razões da criação dos institutos de pesquisa no mundo, lá no final do século XIX, na Europa, se deu no sentido de buscar respostas para problemas da sociedade, né? Então, naquele momento, na segunda metade do século XIX,
após alguns feitos importantes para a ciência, né? Então, a Louis Pasteur, com a demonstração da inexistência de geração espontânea, o desenvolvimento de vacinas para cólera, carbúnculo, principalmente para a raiva, né? Joseph Lister, sobre o uso do fenol como desinfetante em infecções hospitalares, Robert Koch, em relação ao bacilo da tuberculose, houve uma verdadeira corrida para a descoberta dos agentes causadores de doenças infecciosas, né? Então, nesse momento, surge a necessidade de criação de instituições que pudessem responder de maneira oportuna e mais rápida, com respostas e com conhecimento, aquelas demandas da população que adoecia, né? Isso se dá em 1888, com a criação do Instituto Pasteur, que não por acaso Louis Pasteur foi o primeiro diretor, com a criação do Instituto de Medicina Preventiva em Londres, que o Joseph Lister foi o primeiro diretor, e o Instituto de Doenças Infecciosas em Berlim, que o Robert Koch foi o primeiro diretor. Então fica claro que na origem os institutos eles tinham o contexto do desenvolvimento de conhecimento, a busca de conhecimento e transformar esses novos conhecimentos em bens para a sociedade, né? Veja, 1888. Em 1882, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, a Comissão Geográfica e Cartográfica, que é apontada como os primórdios da pesquisa científica organizada no estado de São Paulo, a partir dela surgem 4 dos nossos institutos. O Instituto de Botânica, o Instituto Florestal, o Instituto Geológico e o Instituto Geográfico e Cartográfico, né? Então, essa é a origem. Pouco tempo depois, o Instituto Agronômico, né? Em 1892, o Instituto Adolfo Lutz. Então, quando nós falamos da globalização, a ciência já se comunicava, né? E mais ou menos no mesmo tempo surgem os nossos institutos. Como a doutora Dora mencionou, eles surgem para responder àquelas demandas sociais, da saúde, da agricultura, do meio ambiente, aqui entre nós. E as razões da criação não eram diferentes das razões do surgimento dos institutos europeus, né? E com um detalhe, né, que no caso do Instituto Pasteur, um dos principais financiadores foi o Brasil, né? Dom Pedro II é um dos financiadores, né? O governo brasileiro, na época, foi um dos financiadores da criação do Instituto Pasteur. E na sequência vieram outros institutos. Então, é uma história antiga, né? Uma história que se renova com as equipes que se sucedem, assim como as dificuldades também se sucedem, né? Então, hoje, nos últimos 5 anos, a carreira de pesquisador, que na origem incluiria em torno de 1.800 a 2.000 pesquisadores no conjunto dos institutos, ela conta, como foi dito, com um pouco mais de 1.100 pesquisadores. Nos últimos 5 anos, houve uma perda de 28% desses pesquisadores. E os que saíram são exatamente aqueles que se formaram, são os experts nas suas áreas, e quando nós pensamos que em algumas áreas, como a agricultura, por exemplo, há mais de 15 anos não ocorre reposição, é fácil percebermos que nós temos uma população, entre aspas, envelhecida, né, no sentido de que estão há muito tempo nas instituições, são pesquisadores diferenciados, são equipes diferenciadas, ninguém trabalha sozinho, né? Então, incluindo assistentes técnicos e apoio técnico. Então, esse é um ponto crucial hoje para a pesquisa no estado de São Paulo. Não por acaso, a FAPESP, nesse momento, está lançando um edital em que trata exatamente da busca de conhecimento para a solução de problemas do estado de São Paulo. Veja, parece que nós estamos enxergando as mesmas razões de lá do final do século XIX em relação à criação dos institutos, né?
Luiz, você é assistente técnico de pesquisa, né? Explica para a gente o teu papel, então, dentro das pesquisas e como também os funcionários, as pessoas que trabalham nessa área, temem, né, por conta da defasagem de profissionais. Eu vou responder a sua pergunta, mas eu gostaria de complementar um dado importante. E falando, inclusive, para os parlamentares que provavelmente vão nos assistir, classe política como um todo, os prefeitos, os vereadores, público-alvo, principalmente desse programa, eu gostaria de dar um exemplo prático para que eles que provavelmente, principalmente o grande número de parlamentares novos que assumiram, né, a grande maioria dos parlamentares são novos, de primeira viagem, que não conhecem os nossos institutos, eu vou dar um exemplo prático. Os institutos de pesquisa dos 19 e 18 estão da administração direta do Estado. Isso não foi comentado ainda. E por que eles estão na administração direta do Estado? Para atender às demandas sociais prementes. Vou dar um exemplo prático. Questão de uma semana atrás, 10 dias atrás, houve um grande escorregamento de terras em Campos do Jordão. Crianças morreram, soterradas. Quem foi chamado imediatamente para atender essa demanda social? O Instituto Geológico. Não foi o Instituto, o IPT, que tem a área da geologia. Eles estão na administração indireta. O contexto é diferente. Quem atende às demandas sociais, imediatamente, são os institutos da administração direta. Nós queríamos que um colega nosso estivesse aqui presente, mas ele está terminando um relatório transtornado, inclusive pelo trabalho exaustivo que tiveram durante a semana, apresentando o relatório final, porque realmente foram pesquisadores e assistentes técnicos e técnicos de apoio para Campos do Jordão, para fazer o levantamento geológico, a análise de risco, atendimento à população, e isso espelha, esse caso, esse case, espelha realmente o que são os institutos de pesquisa da administração direta. Isso ocorre também na área da saúde, quando precisa atender, houve a questão, por exemplo, da febre amarela. Os nossos parques, as nossas unidades tiveram que ser fechadas. Muitos parques da capital e do interior tiveram que ser fechados. Quem foi lá? Foram os institutos da administração direta tratar a questão, fazer uma análise, por exemplo, dos macacos que morreram aqui no zoológico. Quem foi? O pessoal dos institutos da administração direta, coletar o sangue dos macacos para ver se eles estavam realmente com a epidemia. Então, a importância, você perguntou, dos assistentes técnicos. Eles são fundamentais nessa estrutura de trabalho, porque eles dão o suporte técnico aos pesquisadores e eles colaboram com toda a logística, para que todo esse processo ocorra. Então, eu estou aqui representando os colegas de apoio, sim, que são fundamentais nesse contexto e que estão sendo extremamente negligenciados pelo poder público, há anos sem concurso público, há anos sem valorização do seu quadro funcional, e isso compromete todo o sistema público de ciência e tecnologia abrangido pela Lei Complementar 125. Eu acho que isso responde a sua pergunta. Sim. Bom, vamos assistir agora a um vídeo que mostra um pouco também de todo o trabalho desses pesquisadores. A imensa maioria dos brasileiros toma café diariamente. Você é um desses? Então deixa eu te contar uma coisa. Em 1920, o estado de São Paulo era o maior produtor de café do país, mas quase perdeu toda a sua produção para uma praga, a broca do café. A solução foi convocar uma equipe de pesquisadores para salvar a lavoura. Deu tão certo que a iniciativa gerou uma entidade permanente de pesquisa, o Instituto Biológico. Então hoje, você pode tomar seu café em paz, inclusive porque o Instituto Agronômico de Campinas garante sua qualidade, através dos estudos desenvolvidos no Centro do Café. Prefere café com leite? Tá, tudo bem. Porque o Instituto de Zootecnia e a Apta Regional asseguram que as vacas estejam sempre saudáveis e o Instituto de Tecnologia de Alimentos estuda as embalagens e técnicas de preservação para esse leite. E uma frutinha no café da manhã? Vai bem, né?
Então conheça o trabalho do Instituto de Economia Agrícola, que estuda as formas de comercialização dos produtos, para que essa fruta chegue melhor até a sua mesa. Eu falei mesa? Se for de madeira, fique sabendo que o Instituto Florestal desenvolveu uma tecnologia para combater o comércio ilegal de espécies ameaçadas e que o Instituto de Botânica tem atuado para o reflorestamento de áreas degradadas. E se você se preocupa com o meio ambiente, sabe como os recursos hídricos são importantes, o Instituto Geológico, com apoio do Instituto Geográfico e Cartográfico, conduz uma série de pesquisas sobre o aquífero Guarani. A qualidade da água que consumimos também é uma preocupação do Instituto Adolfo Lutz, além de cuidar do controle epidemiológico de doenças como dengue, febre amarela, sarampo e gripe H1N1. Nessa batalha contra as doenças, você também conta com o Instituto Butantan e sua relevância internacionalmente reconhecida na saúde pública. Ufa, é muita coisa. E na verdade, é tudo isso e muito mais. Os institutos de pesquisa de São Paulo, em parceria com outras entidades do Brasil e do mundo, produzem ciência que beneficia do seu cafezinho à saúde da população, da economia ao meio ambiente do país. Para que essa grande rede continue funcionando bem, cada um dos integrantes importa. Imagine perdermos essa fonte de conhecimento, produção, serviços, formação? Nem pensar, né? Então apoiem os institutos, compartilhe esse vídeo e para acompanhar as novidades, curta a página do Facebook da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo. APQC, em defesa da pesquisa científica, dos institutos e dos pesquisadores do Estado de São Paulo. A pesquisa envolve tudo, né? E como vocês têm lutado, então, para que a pesquisa volte a ter o papel fundamental que ela tem, não só para o Estado de São Paulo, mas para o Brasil, né? Afinal de contas, São Paulo é referência, né, na questão das pesquisas, mas com essa falta de pessoal, falta de investimento, fica difícil. Nós, na verdade, os pesquisadores que estão lotados em todos os institutos de pesquisa continuam desenvolvendo seus trabalhos, continuam buscando recursos através de projetos, financiamento de projetos com a FAPESP, com o CNPq, apesar de que no momento, mesmo o CNPq a gente está tendo alguma dificuldade em virtude dos cortes que houve, né, para a ciência no país. Nós estamos num momento que houve um corte muito forte para a ciência, como se, na verdade, o país pudesse se desenvolver, pudesse ser autônomo sem que houvesse investimento em ciência e tecnologia. Então, o que acontece no momento que nós estamos todos trabalhando, eu acredito que mais, né? Por exemplo, o Instituto Biológico de São Paulo, como a gente viu, ele tem 92 anos e ele foi criado justamente na crise do café, porque como havia essa broca, foi criada uma comissão para debelar a broca do café, que era uma demanda, uma coisa interessante do ponto de vista da economia. Certo. E justamente essa comissão que foi estudar o controle biológico dessa broca, importando uma mosquinha da África, que era então, fazia o controle biológico da broca e conseguiu sucesso nessa linha de pesquisa, criou-se o Instituto. Foi criada a instituição em 1927. O Instituto Biológico foi criado em 1927. E até hoje ele trabalha com controle biológico. E ele tem um trabalho muito forte com controle biológico, inclusive os novos controladores, né, os novos insetos que controlam, já estão em parceria com as empresas e são vendidos já em produção massal. Não pela instituição, a instituição faz a pesquisa e observa como é o comportamento. E depois é feita uma parceria e é repassado para a iniciativa privada. Então, eu acredito que os institutos eles têm um papel fundamental justamente em gerar conhecimento. E depois de um determinado momento, todos os institutos atualmente possuem pós-graduação. Então, nós também, além de fazermos a pesquisa, começamos também
a transferir o conhecimento através de programas de mestrado e doutorado. Isso é muito importante, porque é uma maneira de nos mantermos também trazendo pessoal jovem, repassando o conhecimento que há dentro dos institutos para que eles possam levar para a sociedade essa demanda. Então, nós trabalhamos nessas linhas e estamos todos trabalhando muito fortemente. O biológico, por exemplo, também ele tem a produção de imunobiológicos num programa associado com o Ministério da Agricultura e Abastecimento e são produzidas 4,5 milhões de doses de antígenos para brucelose e tuberculose, que são duas zoonoses muito importantes, e é vendido para todo o Brasil. Esse imunobiológico, ele é vendido para todo o Brasil. Ele é produzido no Instituto e é vendido para todo o Brasil. Então, além de nós fazermos esse tipo de extensão, nós temos o conhecimento para gerar novos imunobiológicos, acrescentar novas estratégias. Nós fazemos esse tipo de pesquisa e continuamos trabalhando, sempre buscando recursos, uma vez que atualmente nós temos muita dificuldade, seja na obtenção de recursos via administração direta, seja nos recursos via órgãos de fomento, como é o caso do CNPq. Mas a FAPESP ainda é uma fonte importante de recurso para os institutos no estado de São Paulo. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa em discussão especial. Estamos de volta com o programa em discussão especial. O tema de hoje, a importância dos institutos de pesquisa científica. Bom, no primeiro bloco a gente falou bastante da questão da falta de pessoal, falta de investimento, um olhar diferenciado para a área da pesquisa. A Constituição, ela não garante um papel da pesquisa, um papel das universidades nesse sentido? Sim, tanto a Constituição Federal quanto a estadual, né? Na Constituição, no que se refere à educação, né? Então, fala das responsabilidades do poder público em relação a garantir o pleno desenvolvimento da pesquisa científica, a priorização para o desenvolvimento da pesquisa científica como forma de você buscar o desenvolvimento e a solução de demandas da sociedade. Né? Ele fala da indissociabilidade de instituições, de universidades, museus e institutos. Ele fala também na Constituição Estadual que situações que podemos exemplificar como criação, transformação, fusão ou instituição ou extinção de instituição de pesquisa demandam uma prévia consulta à comunidade científica. Então, existem várias amarras, né, tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual, em relação ao olhar dessa priorização. Né? Eu volto novamente àquilo que eu comentei anteriormente, em relação ao recente edital da FAPESP, Ciência para o Desenvolvimento. Né? Então, logo no início, a direção da FAPESP aponta mais ou menos dessa forma, que nos tempos atuais não há possibilidade de desenvolvimento social se não houver a participação efetiva na busca de novos conhecimentos, ou seja, a ciência trazendo respostas para o desenvolvimento e para a solução de problemas. Né? Esse é um ponto bastante atual, né? No momento em que nós vivemos correntes por redes sociais que fazem uma verdadeira negação da ciência. Né? Um retrocesso da sociedade. Sim, né? Sim. A gente vê até essa questão na vacinação, né? Sim. Que se fala muito mal da vacinação, tanto da febre amarela e outras também, né? Permita-me complementar. Sim. Permita-me complementar. Essa é uma questão realmente que é da ordem do dia, mas
para a classe política que nos assiste, é importante eles perceberem que existe, além dessa questão constitucional, uma questão que é fundamental, né? Que nós estamos verificando em todos os institutos. Eu percorro todos os institutos há anos, né? Mais de 20 anos nós estamos nessa luta de valorização dos institutos de pesquisa, da administração direta do Estado. E a fragilização deles é gritante, como se estivessem fechando o oxigênio desses institutos, por alguma razão que nós ainda não conhecemos, mas que realmente eles estão cada vez mais fragilizados. Por quê? E isso é que me preocupa. O que mais nos preocupa mais é o fato de que a pesquisa, o conceito básico é que a pesquisa deve ser isenta de pressões econômicas e sociais para garantir, de fato, o atendimento às demandas sociais. E o que nós estamos vendo de sucessivos governos que nos passaram, né, desde 1994 nós estamos verificando isso, é que os institutos estão passando a receber uma pressão do mercado muito grande, dos empresários que estão querendo atuar em áreas que são abrangidas por esses institutos de pesquisa. Essa fragilização dos institutos, eu acho que vem, na nossa opinião, não apenas a minha, mas de muitos que pensam como eu, numa política de empresariamento dos institutos de pesquisa, que vem fragilizando esse conceito da pesquisa isenta. Porque no momento que você observa institutos sendo abordados por grandes empresas, através de uma política de concessão, por exemplo, de áreas públicas, ou de uma política de intervenção no conhecimento científico por grandes empresas na área farmacêutica ou na área dos agronegócios, fica claro que há uma tentativa de fragilizar esse sistema de ciência e tecnologia, porque esse sistema não vem ao encontro desses anseios mercantilistas. Então, essa é a razão de nós procurarmos os meios de comunicação e mostrarmos para a sociedade como um todo e para os políticos que nos assistem, para eles conhecerem a situação dos institutos de pesquisa. Venham aos institutos, vejam os corredores fechados, vários laboratórios fechados. Isso está nos preocupando muito, porque nós estamos perdendo a vitalidade necessária para a produção de conhecimento isento de pressões externas. E estamos até mesmo conjecturando a hipótese do governo querer mudar esse sistema de ciência e tecnologia. Será isso? Não sabemos. Esse programa atinge a Casa Civil. Nós gostaríamos muito de dialogar mais com o governo, com o secretário da Casa Civil, com os secretários envolvidos, porque a comunidade científica e de apoio não está sendo ouvida devidamente. Nós não sabemos quais são os projetos de governo para esses institutos de pesquisa. E isso nos preocupa muito. Até a senhora tinha comentado a questão das coordenadorias, é disso que o senhor está falando? De uma mudança, então, de gestão? Sim, exatamente. Existe, sim, uma mudança no sistema de colocar as instituições dentro de coordenadorias, como é o caso da SUSEM, que, na verdade, provavelmente, a partir do momento que deixou de ser uma autarquia, ele vai ser colocado como uma coordenadoria e não mais como um instituto. Ainda não é muito claro, porque nada assim, existe uma série de ações que estão sendo realizadas, mas que ainda não estão claras para os pesquisadores, porque não houve não foi publicado no Diário Oficial, ainda não há, assim, uma definição dessas questões. Então, nós estamos um pouco aguardando. Mas uma coisa que é importante é que, dentro daquilo que o Dr. Tolizano estava dizendo, da Constituição, colocar um recurso, né, uma porcentagem de recursos para a ciência e tecnologia. E isso também é importante no Estado. E nós, no momento, não temos esse recurso. Então, toda vez que entra em discussão
a lei orçamentária, né, anual, nós não vemos o recurso ser repassado para as instituições de pesquisa. As universidades têm aquele montante do ICMS e tem, assim, são autárquicas. Nós que somos da administração direta, não temos um recurso claro que vai ser utilizado na pesquisa. O que nós temos atualmente é o pagamento do salário. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir, né, Tulesano? O que nós temos é assim, a manutenção de água e luz e os salários, porque nem a vigilância dos prédios está sendo mais paga pelo recurso do Estado. No caso do biológico, está terceirizado já a questão da segurança. Então, essa é uma coisa que preocupa fortemente, porque, na realidade, como você perguntou, né, como é que nós trabalhamos buscando, através de projetos, o recurso para poder trabalhar. Mas isso não é uma garantia, uma segurança, porque o seu projeto, em algum momento, pode não ser aceito, em algum momento você também pode não ter mais a pessoa que trabalha e que vai dar continuidade àquela linha de pesquisa. Então, isso não gera uma continuidade. Isso vai gerar uma descontinuidade no conhecimento que vem sendo gerado dentro dos institutos. Inclusive com a perda do conhecimento que já foi gerado. E isso é muito triste. Eu acho que é uma das coisas mais tristes que nós temos. Para dar, assim, um exemplo do Instituto de Pesca, existe o Instituto de Pesca em Campos do Jordão, e foram eles que conseguiram introduzir a truta, né? Através dos estudos, eles conseguiram introduzir a truta no Brasil. Só que não há mais pesquisador para trabalhar ali na unidade do Instituto de Pesca de Campos do Jordão. E daí o que acontece? Se perde? Se perde, simplesmente se perde. Foi um conhecimento adquirido, é um conhecimento sobre como gerar os alevinos, como crescê-los, e fica perdido. E o próprio Instituto de Pesca, por um instante, ele não foi... foi feita uma junção com o Instituto de Zootecnia, visando recursos, economia de recursos. Visando economia de recursos, nós pensamos, então, em unir os institutos, em unir a parte administrativa, e nós não sabemos, nós estamos numa linha assim, sem saber o que vai acontecer. Permita-me complementar, esse é um dado importantíssimo que você passou, mas eu quero ir um pouco mais além dessa questão da segurança, muito mais além que isso. Aqui pertinho, o Instituto Biológico, eu gosto sempre de dar exemplos práticos a quem está nos assistindo, para que vocês possam, senhores, senhoras, possam entender o problema de uma forma mais clara. Ela mencionou com muita propriedade a questão da segurança, mas eu gostaria de destacar um outro tipo de segurança. O Instituto Biológico, que está aqui, a alguns metros daqui, uns 500 metros daqui, faz pesquisa muito séria, mas tem também produtos extremamente perigosos, como, por exemplo, o antraz. Nas suas dependências. O antraz, não sei se vocês se lembram, foi usado por terroristas em Nova York para contaminar a população e tudo mais, através de envelopes e tal. Arma química, né? É uma arma química, biológica, seríssima. Ora, quem faz a manutenção disso é o pessoal de apoio, que é treinado exaustivamente para lidar com lâminas, lâminas com microscópios e tudo mais, para fazer a higienização desse material contaminante, não apenas o antraz, tem muitos outros. E nós não temos mais pessoal de apoio para fazer esse tipo de trabalho, nós estamos perdendo massa crítica cada vez mais. Hoje o pesquisador está fazendo isso, quando deveria ser um técnico especializado, exaustivamente treinado para lidar com esse tipo de material. O pesquisador está fazendo isso quando ele deveria estar produzindo conhecimento. O pesquisador, hoje em dia, vou ser bem franco a todos que estão inclusive limpando as suas salas, os seus laboratórios, fazendo trabalho de faxina, porque não tem gente para cuidar dos laboratórios. É verdade ou não?
Nós estamos verificando que o pesquisador está sendo deslocado até para fazer essas atividades, o que é um absurdo, porque passa a ser uma mão de obra, um desvio de função que é a sociedade que paga. O pesquisador deveria estar produzindo conhecimento e não tratando de questões técnico-administrativas, como, por exemplo, licitação, correndo atrás de preços e tudo mais, que é uma constante hoje em dia. Então, eu volto a insistir aos deputados que nos assistem, à classe política como um todo, à população também que assiste, que verifique o risco que a sociedade está passando por não só o biológico, mas o Instituto Butantan, outros institutos da saúde, com essa questão da febre amarela. Nós não temos mais pessoal crítico para lidar com essa questão de manutenção. Cada vez mais não está havendo abertura de concurso, e não está havendo uma política de recrutamento, aprimoramento e fixação desse pessoal, que é fundamental. Professor, o senhor acha que dentro desse cenário, então, que foi falado até agora, os pesquisadores perdem o interesse de trabalhar, então, nessas áreas? Às vezes, ir para uma iniciativa privada acaba sendo mais rentável ou interessante? Então, eu penso que o tamanho da evasão responde em parte à tua pergunta. Né? Pesquisadores jovens, né, que entraram nos últimos concursos, né, em algumas situações há década e meia, chegaram bem formados nos institutos, já com mestrado, doutorado, alguns com pós-doutorado, com uma experiência de pesquisa importante que vieram para agregar aos institutos, mas é impossível não imaginar que num dado momento aquele ânimo, aquela disposição desaparecesse. Então, em muitas situações, isso foi o que aconteceu. Né? Tem um ponto importante que matérias recentes, né, que falam sobre os institutos, sobre a qualidade, né, como alcançar a qualidade, apontam alguns preceitos básicos. Né? Então, um primeiro preceito que alguns apontam é que as instituições devem ser constituídas de equipes bem formadas. Né? No caso dos pesquisadores, que a maioria ou todos tivessem qualificação em nível de doutorado, né? Que os laboratórios fossem laboratórios com o seu parque tecnológico absolutamente atualizado, né? Que eles buscassem a integração, a interdisciplinariedade, a integração com outras equipes, outras instituições, entre os institutos mesmo, nacional e internacionalmente. Né? Então, esse é o caminho. Né? Hoje, nós temos um contingente de recursos humanos, pesquisadores, e mesmo alguns não vinculados à carreira de pesquisador, mas como assistentes técnicos, que têm formação em nível de pós-graduação, pós-doutorado, participam ativamente de projetos, do desenvolvimento de projetos, de geração de conhecimento, de respostas a situações que se apresentam na saúde, na agricultura, no meio ambiente. Tudo isso que foi dito agora, eu acho que deixa claro que o que se espera em relação aos institutos é o entendimento de que não há a destinação de recursos e orçamentos adequados para os institutos não tem um sentido de despesa, eles têm um sentido de investimento. Né? E acho que também me parece que fica claro, pelo que foi dito anteriormente, que os institutos, desde as suas origens, eles fazem inclusão social. Né? Então, quando nós pensamos na agricultura, nos resultados dos experimentos e dos ensaios de diferentes ordens, diferentes temas, isso tudo, num primeiro momento, é transferido diretamente para os produtores rurais, os pequenos produtores, a agricultura familiar e mesmo maiores produtores. No meio ambiente,
quando nós lembramos, não muito distante, a recomposição da Mata Atlântica, trabalhos super criativos do ponto de vista científico, com o lançamento de sementes gelatinosas, né, nas encostas de serra, né. Na área de saúde, o Instituto Butantan hoje testando uma vacina para dengue, como o colega mencionou em relação à febre amarela, instituições como SUSEM e Adolfo Lutz trabalharam exaustivamente em relação à busca e a rápido entendimento do que acontecia, olhando a saúde de uma maneira única, né? A saúde humana, ambiental, animal, na sua interligação. Então, como foi dito anteriormente, nos momentos dos inusitados ou das situações reemergentes, né, muitos dos nossos problemas, eles não são de hoje, eles foram do passado, aparentemente resolvidos e retornaram agora. Quem primeiro responde são os institutos, né? Na lógica das razões da criação de cada um deles. Né? Bom, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, mas o que precisa então acontecer para que os institutos tenham mais vida, né? Voltem a viver de uma forma mais tranquila, os pesquisadores possam trabalhar de uma forma mais tranquila e trazer grandes resultados para o Estado, né? Em todos os sentidos, que são tanto questões econômicas, mas principalmente qualidade de vida, né, para o cidadão. Sim, sem dúvida. Eu acredito que para os institutos de pesquisa, no momento, a condição mais importante é recompor, reconstituir o quadro de recursos humanos. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a sobrevivência dos institutos está diretamente ligada à recomposição do seu quadro de funcionários. Eu acho também que eu gostaria de falar sobre a carreira de pesquisador, porque naturalmente nós temos a carreira de apoio e a carreira de pesquisador. A carreira de pesquisador, ela tem uma comissão que a avalia, que é a Comissão do Regime de Tempo Integral, e a carreira de pesquisador, ela é uma carreira constituída de 6 níveis, e o pesquisador, de acordo com a sua produtividade, ele entra no nível 1, mas ele pode atingir o nível 6 de acordo com a sua produtividade. Então, é uma carreira de mérito, ela é meritocrática. Isso é importante ser dito porque muitas vezes as pessoas falam que a carreira está condicionada ao tempo que a pessoa permanece na instituição, mas isso não é verdade, porque a pessoa pode permanecer 20 anos na instituição, mas se não tiver produtividade, ela não será promovida a esses diferentes níveis da carreira. Também temos a carreira de apoio, que também necessita de ser com uma promoção também, eles também têm os diferentes níveis, ela também precisa ser respeitada. Para que ela seja atrativa, para que as pessoas entrem, nós também precisamos passar por uma recomposição salarial, porque nós também estamos, desde 2011, sem reconstituição salarial, embora no momento não seja muito adequado falar sobre essa questão, só que o problema é que se você tiver uma carreira onde o nível inicial é muito baixo, com certeza você não vai atrair, não vai conseguir recompor o seu quadro. Mas eu acredito que a parte mais importante seria a recomposição do quadro. Embora, com o quadro que nós temos atualmente, com a população envelhecida, isso não significa que os institutos não estejam produzindo. Eles estão trabalhando, estão produzindo, existe a publicação de artigos, existe a atuação na pós-graduação, nós estamos ativos, buscando novas possibilidades. Então, o que eu vejo é que nós estamos ativos. Nós buscamos não só do ponto de vista técnico do trabalho, novas oportunidades, como também procuramos, né, mesmo aqui junto à Casa, junto à Assembleia Legislativa, apoio. Por isso, nós temos a Frente Parlamentar em defesa das universidades e dos institutos públicos de pesquisa. Eu acho que é importante mencionar que a gente tem também esse apoio e que também lutamos nessa linha. Estamos, então,
como se diz, resistindo, né? E tentando superar essa fase. Eu acredito que vamos conseguir superar. Eu acredito que a população sabe do que ela vai perder caso os institutos não consigam continuar executando o seu trabalho de geração de conhecimento através da pesquisa e transferência desse conhecimento através dos seus cursos técnicos e de pós-graduação. É isso que eu gostaria de dizer e agradecer a oportunidade de termos falado sobre os nossos institutos de pesquisa público da administração direta do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença de todos. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no canal da Rede Alesp no YouTube. Até lá.